O Senhor deixou bem claro, desde o princípio desta última dispensação, que devemos levar o Evangelho para todo o mundo. Seja qual for a nossa idade, nosso chamado na igreja ou local de moradia, somos todos um, tendo sido chamados ao trabalho para ajudá-lo em sua colheita de almas até que ele volte novamente. Somos um, como líderes, membros e missionários. O Senhor está convidando todos nós a participar de sua grande obra. I realized that the work of salvation, bringing people to Christ and to know their Savior, isn't just for missionaries, that it's for everyone, and that everyone needs to play a role or else it won't work. The work of salvation is given to all of us. There's different emphases, there's keys, there's different roles that leaders play. But every member of the church has the responsibility to be involved in the work of salvation. Todos somos chamados a ensinar o Evangelho. Members and missionaries have equal roles to support and uphold a new member. I mean, we're called to teach the specific lessons as outlined in Preach My Gospel, but members are there to teach as well. E nenhum de nós pode fazer isso sozinho. It's so important that we realize that there is some balance to this work. It's not just all full-time missionaries or all just members, that we work together as a team. À medida que trabalharmos juntos, vamos perceber que a obra realmente não é nossa. The work isn't ours, it's not the bishops, it's not the ward councils, it's really the Lord's work. Porque somos os discípulos convertidos do Senhor, a única maneira que podemos trabalhar é juntos. And by the way, missionaries and members, we're all members of the same church. There's not a missionary church over here and an ecclesiastical church over here, and we both kind of work our way through life separately. That doesn't make any sense. The missionaries are in our wards. When the missionaries get involved, shoulder to shoulder, arm in arm with the members, there's a power that comes. Ombro a ombro, de mãos dadas, ao reunirmos forças, o poder do Senhor estará conosco. The missionaries can do so much, and what they do well. But there's only 2 or 4 of them, or however many, in a ward. Whereas, if you mobilize the whole ward, get all the members on board, then of course we can reach far more people. Nosso coração será reunido em unidade e amor e perceberemos que precisamos uns dos Our outros. ward's gone from the ward supporting the missionaries' work to truly us all as a group and as a ward supporting the missionary work together. And it takes a team effort to truly help the gospel to grow in our ward. Como líderes, membros e missionários, somos um no trabalho de salvação. Encontraremos grande poder ao trabalhar juntos para trazer pessoas à igreja, para fortalecer membros novos e para resgatar os que estão perdidos. Agora é o momento para membros e missionários estarem juntos para trabalhar na vinha do Senhor e trazer almas a Ele. Boa noite, querido irmão e querida irmã, conselheiro na presidência do Quórum de Elders e conselheiras na presidência da Sociedade de Socorro, que são responsáveis aí pela obra missionária nas alas. Muito obrigado por seu tempo e por estarem conosco nesta noite, nessa transmissão desse treinamento aqui. Um treinamento muito importante com relação aos deveres, né, da obra missionária. São muitos os deveres. Hoje, porém, eu vou me concentrar apenas em uma parte desses deveres relacionados à obra missionária. É muito importante que nós comecemos a aplicar esses conceitos, né, imediatamente, assim que a gente conhece, assim que a gente entende esses deveres, né, para que o nosso trabalho seja dessa forma magnificado. Então, eu queria agradecer a você pelo seu tempo e estar conosco na transmissão desse treinamento essa semana, nesse domingo à tarde, né, nesse domingo à noite que estamos aqui reunidos, né. Sabemos que nossas agendas são cheias, né, temos trabalho, muitas coisas para realizar.
Por isso eu sou grato por você estar comigo nessa noite, nesse treinamento, nessa transmissão. Irmãos, irmãs, o trabalho missionário nas alas foi significativamente mudado desde 2018, onde nós recebemos instruções de que a responsabilidade pelo trabalho missionário agora é da presidência da Sociedade de Socorro e da presidência do Quórum de Elders, sob a supervisão do bispo, que é o juiz comum, logicamente. Mas a execução desse trabalho cabe a essas duas organizações. Portanto, é de primordial importância que nós compreendamos exatamente esses deveres para que possamos executá-los da melhor forma, da maneira que o Senhor estabeleceu de forma revelada em sua igreja, né? Esse treinamento ele vai ser breve, vai ser rápido, né, mas tem importância significativa. Ele é simples, de fácil entendimento e de fácil aplicação, mas, lamentavelmente, extremamente negligenciado. Por isso, eu peço a vocês que, a partir do momento que vocês entenderem ou relembrarem esses conceitos, vocês comecem a aplicá-los imediatamente em seu trabalho. Quero apenas fazer um breve lembrete a respeito da reunião de coordenação missionária regular, semanal e breve. Essa reunião não precisa contar com todas as formalidades de uma reunião na igreja. Ela pode ser online, pode ser por videochamada, pode ser presencialmente em uma das nossas capelas, mas ela tem que ser rápida, ela tem que ser breve. Ela pode ser realizada imediatamente após as reuniões da igreja, quando todos já estão ali presentes, né? Mas ela precisa ser realizada no formato que o Senhor estabeleceu a sua igreja, com a presença dos missionários, se a ala tiver, com a presença sua, né, como conselheiro responsável, o líder da missão da ala, se a ala sim o tiver, e a presença do assistente do bispo e da conselheira na presidência das classes das moças, ou seja, a presença dos nossos jovens. Portanto, os nossos jovens, inclusive, foram convidados a assistir à transmissão desse treinamento, tá bom? Eu vou compartilhar uma transparência com vocês agora, uma apresentação, e ao seguirmos, né, olhando essa apresentação, será mais fácil aqui eu apresentar aquilo que nós vamos aprender juntos essa noite, tá bom? Então deixa eu compartilhar aqui com vocês, rapidinho, beleza? Já está aqui a apresentação. Deixa eu deixar no formato de apresentação, porque aí fica mais fácil de visualizar aí no dispositivo que você está participando do nosso treinamento. Então, estamos juntos aí construindo uma grande obra, né? Por que estamos juntos construindo uma grande obra? Porque a obra missionária, ela é o fermento da igreja, né? É onde o evangelho se propaga para os eleitos do Senhor. Para iniciarmos, é importante nós relembrarmos aí a visão da área, né? Isso é muito importante, irmãos. Todas as vezes que vocês se reunirem, tenham em mente qual é a visão da área para o trabalho. A visão da área não pode ser apenas uma visão da presidência da área. Tem que ser uma visão nossa, como membros da igreja e como líderes. Hoje, nós vamos nos concentrar na visão da área relacionada a batismo de conversos e retenção de conversos. Então, hoje a gente vai concentrar nisso aqui. Além disso, da visão da área, nós temos a visão da estaca.
a visão da estaca também não pode ser apenas uma visão do presidente da estaca ou dos conselheiros na presidência da estaca, mas deve ser uma visão de todos, em particular uma visão da liderança. Então, sempre que vocês se reunirem em presidência, com o presidente da Sociedade de Socorro, com o presidente do Quórum de Elders, essa visão tem que estar norteando o trabalho de uma forma geral, né? Hoje nós vamos nos concentrar nesses dois tópicos aqui, ó, retenção dos conversos, né? E promover a conversão, retenção e reativação, né? Que faz parte da visão da estaca. Como que a gente vai promover a conversão, retenção e reativação? Através da obra missionária. Como que a gente vai reter 100% dos conversos? Em parte, ao trabalho da obra missionária. Em parte, porque a outra parte também diz respeito a outras atividades e funções da AMA. Mas vamos verificar, então, qual é o nosso dever, né, aqui para com a obra missionária. Bom, essa é uma pergunta simples de responder, né? Qual que é o fermento da igreja, né? Um pão, um bolo, ele cresce porque tem um fermento, né? Ele faz ali todo o processo de crescimento da massa, né? Agora, como é que a igreja cresce, né? A igreja cresce, de certa forma, através das próprias famílias, nascimento dos filhos, né? E também a igreja cresce através da obra missionária. Esse é o principal fermento da igreja, né? A obra missionária. E a obra missionária não é apenas uma responsabilidade dos missionários, porque o dever dos missionários é ensinar e encontrar pessoas. Mas o principal dever deles é ensinar. O dever de encontrar as pessoas, esse também é nosso dever, e ajudar os missionários a ensinar essas pessoas. Como que nós, então, contribuímos com esse fermento, né? Então, conforme eu falei, nós precisamos promover a visão da área, né? E a visão da estaca. Quando a gente promove a visão da área e a visão da estaca em nossos chamados, nós estamos, então, de certa forma, ajudando a promover o crescimento da igreja, retendo os conversos, né, 100% dos conversos, e ajudando na conversão, na retenção e na reativação. Então, essas três coisas devem nortear o nosso trabalho. Como é que eu promovo a conversão, ajudando os missionários no ensino, participando da obra missionária. Depois que essas pessoas estão inicialmente convertidas, como é que a gente retém, né, esses conversos? Porque não faz sentido a obra missionária se nós não trabalhamos na retenção desses conversos, não é? E como que a gente também pode atuar na reativação, né? Ou seja, por algum motivo ou outro, o membro se tornou inativo por alguma outra razão, e nós podemos, então, trabalhar na reativação dessas pessoas no caminho do convênio. Vamos compreender, então, como que nós podemos trabalhar nisso. Antes, porém, vamos analisar juntos uma escritura aqui, né? Ela está lá em Doutrina e Convênios, na seção 107, nos versículos 99 e 100. A seção 107 de Doutrina e Convênios, ela é particularmente tocante e importante. Por quê? Essa seção, ela delineia todos os deveres dos ofícios da igreja. Ela fala especificamente do sacerdócio, porém, uma vez bem interpretada, serve para todos os chamados e ofícios da igreja. A seção 107 delineia os ofícios e os deveres e responsabilidades desde o presidente da igreja, o quórum dos 12 apóstolos, os 70, os bispos, os presidentes de estaca, presidentes de quórum, enfim,
todos os deveres. E no versículo final, ou seja, no penúltimo e no último versículo, após ensinar todos os deveres, o Senhor diz, né? Portanto, que todo homem, é importante lembrar aqui, né, que todo homem e mulher, porque hoje servimos juntos, né? Que todo homem e mulher, olha que interessante, irmãos, aprenda o seu dever. Então, o seu dever como conselheiro responsável pela obra missionária é a obra missionária. Esse é o seu dever. E como é que a gente aprende, né? A gente aprende pela fé e a gente aprende pela experiência. Como é que vocês estão aprendendo pela fé hoje? Participando da transmissão desse treinamento, fazendo as anotações, né? Registrando as impressões que você tem. Isso você está aprendendo pela fé. A gente aprende pela fé, às vezes assistindo a um discurso, né? Participando de alguma reunião. Dessa forma que a gente aprende pela fé. E como é que a gente aprende pela experiência? A gente aprende pela experiência agindo, fazendo o trabalho, errando e aprendendo, acertando e aprendendo, melhorando ainda mais. Então a gente deve aprender o nosso dever, né, como diz aqui a Escritura, e depois agir no ofício para o qual a gente foi designado. Então vocês foram designados para agir na obra missionária. De que forma? Ó, com toda a diligência. Isso é muito importante. Todos nós sabemos que temos muitas tarefas. Tarefas com o lar, tarefas com o trabalho, tarefas no cuidado dos filhos. São muitas as tarefas. Mas também uma coisa importante que nós não devemos negligenciar são os nossos chamados e os nossos deveres, né? Porque o sacrifício, ele traz as bênçãos depois para as outras responsabilidades que nós temos. Então a gente precisa agir com toda a diligência depois que a gente aprendeu o nosso dever. E hoje nós vamos aprender um importante dever relativo ao nosso chamado na obra missionária. E olha que o Senhor fala no versículo 100, aquele que for preguiçoso, em outras palavras, ele não agir com diligência ou negligenciar, ele não será considerado digno de permanecer. Interessante, né? E o que não aprender o seu dever, ou seja, ele não participar dos treinamentos, ele não assistir às transmissões que a igreja tem, ele não estudar acerca do seu dever, né? Ele próprio também procurar instruções, não esperar apenas que outros passem as instruções, mas ele também procurar aprender o seu dever, tanto pela fé quanto pela experiência, executando o trabalho, né? E ele não se mostrar ter sido aprovado, ou seja, a sua desobrigação e a minha vão chegar tão certo quanto o dia vai nascer amanhã. Amanhã é segunda-feira, né? Então a nossa desobrigação um dia vai chegar, né? Mas se nós não nos mostrarmos ter sido aprovados depois que formos desobrigados dos nossos deveres, não seremos, não será considerado digno de permanecer. E o Senhor disse, assim seja. Né? O Senhor falou que assim vai ser. Né? Então, isso é uma escritura muito importante para que nós possamos fazer uma ponderação acerca dela, né? Continuando aqui, então, o nosso treinamento, como que nós, então, cuidamos dos membros novos, né? Aqueles que nós recebemos dos nossos missionários, ou aqueles que nós acompanhamos, né? Quando os missionários estão ensinando as pessoas, né? O cuidado com os membros novos, irmãos e irmãs, e jovens que assistem a transmissão hoje, né? Inicia quando eles estão sendo ensinados pelos missionários de tempo integral. Não começa depois do batismo, ele já começa imediatamente quando vocês sabem
que os missionários estão ensinando uma pessoa. Ali que começa o cuidado com o membro novo. Então, se a reunião de correlação missionária não ocorre semanalmente com os missionários, você não vai saber, você não vai compreender ou entender quais são as pessoas que os missionários estão ensinando para que o seu dever já comece a ser praticado, né, no cuidado dos membros novos. Existe um formulário que eu peço que vocês comecem a aplicar imediatamente, né? Peça para o secretário da ala imprimir para vocês, para que vocês possam usar em suas reuniões com os missionários de tempo integral e registrar todo o cuidado que está sendo feito com o membro que está sendo ensinado, que é esse formulário aqui, ó, relatório de progresso, tá bom? Eu mandei isso para vocês durante a semana para que vocês pudessem estudá-lo e já entender como que ele funciona, tá bom? As dúvidas que vocês tiverem desse treinamento, podem ir deixando aqui no chat da nossa transmissão hoje, que nós vamos respondendo aqui. Também as dúvidas com relação a esse treinamento, vocês podem me mandar lá pessoalmente, lá no WhatsApp, né, no nosso grupo, na nossa lista de transmissão, que eu terei imenso prazer de responder, porque talvez aqui nessa transmissão e no tempo que nós temos aqui, não será possível eu passar tudo ou responder todas as dúvidas. Mas deixa a sua pergunta no chat aqui embaixo, que nós vamos respondendo as perguntas, né? O relatório de progresso ele é muito importante, né? Porque ali você já registra o nome da pessoa, a idade dela, o endereço, né? Várias informações estão nesse relatório exatamente para que você, como líder, conselheiro no quórum, conselheira na Sociedade de Socorro, assistente do bispo ou presidente, membro da presidência da classe das moças que está acompanhando a obra missionária, possa então ter as informações organizadas e principalmente saber quais são as ações, ou planejar e registrar as ações que foram tomadas, porque não é uma coisa boa nos reunirmos semanalmente para conversar sobre a obra missionária e não termos ações, ou as ações ficarem apenas sem registro, porque acaba esquecendo, acaba não se tendo controle dessas coisas. E, infelizmente, esse é um documento muito negligenciado. Eu peço para vocês que comecem a usar esse documento imediatamente na sua próxima reunião de correlação missionária com os missionários. Nós convidamos os missionários para assistir a esse treinamento, eles estão assistindo esse treinamento com a gente aqui, essa transmissão. Se eles não têm nenhum compromisso de ensino, eles devem estar assistindo a esse treinamento conosco aqui. Então, eu peço também aos missionários de tempo integral que nos ajudem com esse documento, né? Ele é muito importante ser utilizado. E uma vez que ele é feito, né, ele deve ser guardado, né, como o livro da área da ala, né? Deve ser guardado isso lá direitinho. Então, preservem esse documento, que ele é de extrema importância. Dúvidas com relação ao uso dele, por favor, coloquem aqui no chat para que nós possamos acompanhar. Um outro documento importante é esse formulário aí. Esse formulário é após o batismo, né? Ele é o formulário que fala sobre o registro de membros novos, né? É o formulário de progresso. Após a pessoa ter sido ensinada, os líderes devem utilizar esse formulário para acompanhar o progresso do membro novo. Cada família ou cada indivíduo deve ter um formulário desse preenchido, né?
Isso pode ser feito pelo secretário do quórum, pela secretária da Sociedade de Socorro, ou pode ser feito por você mesmo. Isso deve ser utilizado e acompanhado direitinho, tá bom? Esse documento ele é muito importante, irmãos, porque ele registra direitinho tudo o que tem acontecido na história do membro novo, tá bom? Olha só aqui a segunda parte dele, né? Progresso de membros novos. Nós vamos registrando as datas em que foi realizada a coisa, né? Uma coisa importante é que você saiba direitinho qual que é a próxima ordenança. Esse é um conceito extremamente importante para que você possa trabalhar. Essa é a visão como líder que você tem que ter. Qual a próxima ordenança que a pessoa precisa? Por que é importante você trabalhar dessa forma? Porque são as ordenanças do sacerdócio que se manifesta o poder de Deus na vida da pessoa. Então, quando você tem essa visão, e vocês fazem ações nessa visão, vocês fazem com que o poder de Deus se manifeste na vida de uma pessoa. E o relatório de progresso de membros novos, ele também deve ser utilizado para pessoas que retornam às atividades da igreja. Qual a pergunta que você tem que fazer? Qual é a próxima ordenança? Tá bom? Olha aí. Todos nós precisamos da próxima ordenança, que é o sacramento, todos os domingos. Um recém-converso, uma pessoa que está sendo ensinada, precisa da ordenança do batismo. E logo após vem as ordenanças do templo, o selamento do templo. É isso que nós devemos estar sempre atentos, né? Qual é a próxima ordenança? Uma vez que esses documentos são utilizados, irmãos, né? Uma vez que eles são aplicados no dia a dia do seu trabalho como conselheiro ou como conselheira, você está, digamos assim, magnificando o seu chamado e exercendo o seu ofício, né? Aquilo pelo qual você foi chamado. Então, meus amigos, conforme eu disse para vocês, esse treinamento ele é um treinamento breve, rápido e simples, tá bom? Esse treinamento ele serve para que a gente se concentre nessa pequena atividade aqui, nesse pequeno trabalho que nós temos que realizar aqui nessa pequena área, né, que é a retenção dos conversos, né, e o progresso deles, né. Então, examinem novamente isso, né? São muitas as coisas que vocês devem fazer, mas hoje nós examinamos apenas essa esfera do trabalho. Deixem suas dúvidas, por favor, no chat, né? Eu terei imenso prazer de responder essas dúvidas. Caso vocês não queiram colocar ali no chat, por favor, mandem essas dúvidas, mas eu peço para que vocês já comecem imediatamente a aplicar esse treinamento, essas informações no dia a dia de vocês. Muito obrigado. Quando os missionários e os membros do Conselho da Ala trabalham juntos para trazer novos conversos para a igreja, criam-se relacionamentos duradouros e os membros novos são fortalecidos. Todos os membros do Conselho da Ala desempenham um papel importante nesse trabalho. Neste exemplo, um presidente do Quórum de Elders foi particularmente útil ao demonstrar calorosa amizade e atenção aos membros novos por meio do serviço do sacerdócio. I always, whenever I've got a question about the church or anything, I always go to Ben and ask, and he'll always point me in the right direction. And you know, if I'm unsure about anything, I always go to Ben. So we look out for him as a brother, you know, make sure he's on the straight and narrow. But also as one of my elders, I'm responsible for him and his progression. You know, it's comfort to know that Ben, you know, is there always. And when I first, you know, got asked to bless the sacrament, Ben was, you know, I'll do it with you to show you how everything's done. I've taught him the importance of wearing, you know, his best clothes, and wherever possible wearing a white shirt and tie. I showed him where the scriptures were so that he could read them, so it wasn't the first time that he was just getting up there and reading them. And I know the importance of
the sacrament, and because of the importance of it, it makes you a bit more nervous. So I was at the side of him, so he felt very comfortable. And when he did it, you know, I was saying a little prayer while he was saying the prayer, that he'd do it fine. It's just reassuring to know that he now knows how to do it, you know, the way that our Heavenly Father would have us do it. And that's one thing, again, that I've been able to really help him with is his priesthood ordinances. Obviously, he's not known about how any of them work. And there's been a couple of times where I've needed to give blessings to other people that have taken him with me and made sure that he's had, you know, actual experience in giving blessings, so that when he needs to give one and there's no one else around, he's had that experience, so being able to show him exactly how to give a blessing. I made an added interest in making sure that he's progressed as he should do, and that he's kept the commitments that he should, and he's known what he's had to do in order to get to where he wanted to be, which was being sealed in the temple. It brings me a lot of comfort to be part of this church, and it just feels amazing that everything's happened and it's brought me so much happiness in so short period of time. Muito obrigado por todo o seu tempo ao exercer o chamado e a magnificar ele. Obrigado por ter aceitado o desafio de ser conselheiro na presidência do Quórum de Elders responsável pela obra missionária e pelo desafio de ser a conselheira da Sociedade de Socorro responsável pela obra missionária. Jovens, precisamos de vocês. Participem ativamente das reuniões de coordenação missionária. Meu muito obrigado, uma ótima noite de domingo para vocês e uma excelente semana a todos. Um forte abraço do presidente Wagner.